Salve meus amigos do canal, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo, de física, que agora é estudado pelo pessoal da terceira série do ensino médio, mas que também vale para o pessoal da primeira série e todo mundo que está se preparando para o Enem. Falou? Nessa página 97 aqui, no capítulo 4, a gente vai falar aqui sobre prática de esporte, mas voltando sempre aqui estudando os movimentos dos corpos. Ele fala que você realiza a prática de alguma modalidade esportiva, quais benefícios o esporte traz para a saúde de quem o pratica? São perguntas que vocês podem responder aí, moçada? E fala o seguinte, a prática de esportes promove uma importante função para a manutenção da saúde do ser humano, contribuindo para o desenvolvimento de aptidões físicas, para a qualidade de vida e até mesmo para a integração social. Então, todas essas são as vantagens de se praticar esporte. O corpo humano é capaz de realizar diversos tipos de movimento, muitos deles são percebidos na prática de esportes. Por exemplo, em diversas modalidades esportivas, os atletas precisam correr, saltar, arremessar objetos, nadar, pedalar, erguer pesos, etc. Em todas as atividades mencionadas, é possível analisar vários movimentos do ponto de vista da física. Então, analisando os movimentos que os atletas praticam, a gente vê muitos conceitos da física envolvidos, certo? Aí ele mostra aqui, a gente está vendo agora as Olimpíadas, por exemplo, tem muitas situações aí de esportes em que a física está bastante presente, em todos os esportes. Na natação, por exemplo, a velocidade e a aceleração são conceitos fundamentais que definem um atleta campeão. Nesse tipo de prova, os atletas nadam em raias que delimitam a trajetória do movimento, descrevendo o movimento retilíneo. Então, aqui na natação, eles vão em linha reta dentro dessas raias aqui. O arremesso de martelo é realizado com o lançamento de uma esfera massiva de metal, a qual é presa a um cabo de aço para que o atleta segura firmemente na extremidade oposta. Para arremessá-la o mais distante possível, o atleta faz a esfera girar rapidamente em torno de seu corpo, adquirindo grande velocidade. A trajetória do movimento da esfera descreve um movimento circular. Então, quando ele gira a esfera para poder, antes de lançar, ele executa o movimento circular girando a esfera, aqui no arremesso de martelo. Na canoagem de velocidade, após a etapa de largada, os atletas mantêm um ritmo constante de remadas. Neste momento, a canoa, embarcação a remo, descreve aproximadamente um movimento uniforme, isto é, um movimento cuja velocidade é constante. Então, depois que eles largam, eles vão praticamente com a mesma velocidade, tanto um movimento que é um movimento de velocidade constante, um movimento uniforme. Já no esporte, no skate, a velocidade diminui ao realizar um movimento para subir a rampa e aumenta quando a desce. Essas variações da velocidade são causadas pela aceleração gravitacional da Terra, a qual pode ser considerada constante para pontos próximos à superfície terrestre. Um movimento submetido a uma aceleração constante é chamado de movimento uniformemente variado. Então, aí, quando o atleta sobe a rampa, ele vai contra a gravidade, quando ele desce a rampa, ele vem a favor da gravidade. Como a gravidade é constante, a gente pode dizer que é um movimento uniformemente variado. Falou? Aí ele mostra aqui um texto, Leio trecho de reportagem a seguir sobre o primeiro atleta a correr uma maratona em menos de 2 horas. O queniano Eliud Kipchoge fez história no atletismo, terminou a prova clássica de 42.195 km em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, correndo a uma velocidade média de 2 minutos e 50 segundos por quilômetro, que se manteve praticamente constante ao longo da corrida. Então, ele se movimentou com uma velocidade constante, num movimento uniforme. O queniano completou metade da maratona em 59 minutos e 35 segundos. 11 segundos antes do previsto. Certo? Então, a velocidade é uma grandeza que representa a rapidez com que um móvel, objeto, pessoa, automóvel, etc. se desloca. Portanto, é uma grandeza vetorial, ou seja, que possui módulo, direção e sentido. A média das diferentes velocidades é chamada velocidade média.
que é definida pela razão entre o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT para a realização do respectivo deslocamento, ou seja, a velocidade média é o ΔS, que é o deslocamento dividido pelo ΔT. Isso a gente já falou anteriormente, mas sempre vamos lembrar essa fórmula aí. Para movimentos retilíneos, isto é, movimentos unidimensionais e sem alteração de sentido e direção, a direção do vetor velocidade coincide com a direção da trajetória e com a direção do vetor de deslocamento. Assim, é possível dirigir nossa atenção apenas para a variação do valor numérico, módulo da posição da velocidade e da aceleração. Portanto, podemos escrever a velocidade média como essa forma aqui: velocidade média é Vm igual a ΔS sobre ΔT. Sempre precisa colocar a seta porque ela passa a ser quase uma escalar, no caso. Apesar de a maratona não ser oficializada, o feito alcançado por Eliud Kipchoge é impressionante, pois de acordo com o texto ele correu 1 km a cada 2 minutos e 50 segundos, isto é, uma velocidade média de aproximadamente 5,9 metros por segundo, a qual permanece aproximadamente constante por toda a prova. Desculpe, pessoal. Na modalidade dos 100 metros rasos, o atleta inicia seu movimento a partir do repouso e aumenta a sua velocidade com o tempo. O recorde mundial dessa prova pertence ao atleta jamaicano Usain Bolt, com 9 segundos e 58 centésimos, em 2009. Ele atingiu a velocidade de 12 metros por segundo, após 3,78 segundos. Ele está muito rápido, né? Foi o Usain Bolt quando ele bateu esse recorde mundial. Quando a velocidade de um corpo não é constante ao longo do tempo, significa que ele está sujeito a uma aceleração, que é uma grandeza vetorial definida pela razão da variação da velocidade, ΔV, pelo intervalo de tempo ΔT, ou seja, a aceleração é o ΔV sobre ΔT, né? Você também já viu essa fórmula anteriormente. Novamente, trabalhando apenas com o módulo da aceleração, podemos escrever a relação acima como sendo aceleração igual a ΔV sobre ΔT, sem precisar colocar a seta. Nestas condições, para atingir a velocidade de 2 metros por segundo, supondo que Bolt desempenhou uma aceleração constante, ele aumentou sua velocidade de 3,17 metros por segundo a cada segundo, isto é, uma aceleração de 3,17 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então a aceleração indica quanto a velocidade aumenta a cada instante, beleza? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Como vimos na prática de esportes ou nas situações do cotidiano, podemos perceber a realização de movimentos que são classificados como uniforme, em que o modo de direção e sentido da vetor velocidade permanece constante e em função do tempo, e uniformemente variado, em que ocorre a variação da velocidade em função do tempo. Então, se a velocidade fica constante, o movimento é uniforme. Se a velocidade varia em quantidades iguais, é um movimento uniformemente variado. Na maratona corrida pelo queniano Eliud Kipchoge, né, mencionado anteriormente, consideraremos que sua velocidade foi constante e igual a 20 km por hora durante todo o seu percurso, descrevendo, portanto, um movimento uniforme. Supondo que um cronômetro seja iniciado logo após a largada e que as parciais do atleta sejam anotadas a cada 30 minutos, ou seja, meia hora, podemos construir o esquema a seguir, né? Então, ele começou do zero, meia hora depois já estava no quilômetro 10, meia hora depois já estava no quilômetro 20, meia hora depois já estava no quilômetro 30. Ou seja, ele está fazendo 10 km a cada meia hora, né? Que dá um total de 20 km por hora. Beleza, moçada? Ok? Aí, como conhecemos o valor da velocidade do corredor e da sua posição inicial em relação à linha de largada, é possível fazer o estudo desse movimento com base nas suas posições ocupadas em cada instante de tempo. Aí essa relação vai nos dar a forma da posição, né, do movimento uniforme, que é essa aqui. S igual a S0, que é a posição inicial, mais V, que é a velocidade constante, vezes o tempo. Então, em cada tempo ele vai ter uma nova posição, se tu já tiver a posição inicial dele. É o S igual a S0 mais VT, que é a forma da posição do movimento uniforme. Certo? Retilíneo uniforme.
com essa equação, né? Olha, se ele está no instante 2 segundos, aliás, 2 horas, ele partiu do zero, então fica 20 vezes 2, que dá o quê? 40 km. Então, 2 horas depois que ele partiu, ele já vai estar no quilômetro 40. Para cada tempo que tu colocar no lugar do T, tu faz os cálculos e acha a posição dele. Beleza? Na prova de atletismo mencionada anteriormente, realizada por Usain Bolt, consideraremos que sua aceleração foi constante e aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado, nos primeiros 30 metros de prova, descrevendo, portanto, um movimento uniformemente variado. Supondo que um cronômetro seja iniciado a partir da largada e que as parciais do atleta sejam anotadas a cada segundo, podemos construir o esquema a seguir, né? Ou seja, ele partiu do zero, 1 segundo depois a velocidade dele já tinha aumentado 3 metros por segundo, então já estava com a velocidade de 3 metros por segundo. Mais 1 segundo, né, ele já tinha aumentado mais 3 metros por segundo, ou seja, já estava a 6 metros por segundo ao quadrado a velocidade dele. A velocidade é 6 metros por segundo. Mais 1 segundo ele aumentou mais 3 metros por segundo, ou seja, já estava a 9 metros por segundo a velocidade dele. Ou seja, ele vai aumentando a velocidade dele em tempos iguais, em quantidades iguais, o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Como conhecemos o valor de sua aceleração e de sua velocidade inicial em que inicia esse movimento, né, a partir do repouso, é possível fazer o estudo desse movimento com base nas suas velocidades em cada instante. Aí tu acaba chegando nessa fórmula bem aqui, ó, que é a fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT, né? A velocidade varia, só que em quantidades iguais. Então a gente tem uma aceleração constante aqui, beleza? Aí, a cada instante tu pode achar a velocidade dele. No instante 4 segundos, multiplica 3 vezes 4, que dá 12. Então a gente vai estar a 4 segundos depois vai estar a 12 metros por segundo. E assim sucessivamente. Em cada instante a velocidade dele vai aumentando em quantidades iguais, beleza? Essa é a característica do movimento uniformemente variado. Para determinar a velocidade, né? Aliás, a posição do movimento de um corpo no movimento uniformemente variado, a gente pode calcular aqui a deslocamento como a área do gráfico da velocidade pelo tempo, né? E acaba que a gente chega nessa fórmula bem aqui, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, que é a fórmula do movimento, do deslocamento no movimento uniformemente variado. A fórmula S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo e o A é a aceleração. Falamos só. Essa fórmula aqui serve para a gente calcular a posição do móvel no deslocamento uniformemente variado. Beleza? E também tem a equação de Torricelli, que é a equação na qual a gente utiliza quando a gente não tem o valor do tempo, né? Você já viu ela lá, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa aqui é a famosa equação de Torricelli, que também a gente utiliza quando não temos o tempo, né? Então, moçada, a gente vai parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre movimento circular e falar também sobre umas atividades que tem para resolver aí. Falou? Fiquem com Deus aí, só Jesus, Senhor. A gente vai na próxima.